Fala galera, aqui é o Jack. Realidade para deixa o like aí, se inscreva no canal. Quero fazer um vídeo agora pra vocês, explicando pra vocês por que as mulheres estão traindo tanto. Então eu vou explicar aqui pra vocês aqui basicamente por que as mulheres estão traindo tanto, né? Você vê muita traição feminina, muito vídeo no TikTok, a mulher falando que trai mesmo, coisa do tipo, mulheres comentando aí no Instagram, na rede social, no Facebook, coisa do tipo, né? Dessas comentando nesses grupos aí mais anônimos, né? Que ela trai o marido, já traiu o marido com outros caras, namorado, então coisa do tipo. Então eu vou explicar aqui pra vocês porque hoje, né, atualmente, hoje as mulheres traem tanto, né? Você vê tanta traição feminina na televisão, na internet, ou coisa do tipo, para vocês entenderem. Primeiramente, você tem que entender que a mulher, no ponto de vista das relações, a mulher é polo passivo. O que significa? Que a mulher ela não tem necessidade, basicamente, de ir atrás de outros homens para ela conseguir. Então, basicamente, só basta ela ficar parada, só basta ela ter um Instagram, só basta ela ter uma rede social em geral, que vários homens vão chegar nela. Então, assim, as mulheres, no geral, elas são polo passivo, né? Embora existem mulheres que vão atrás de homens, mas a grande maioria, 90%, 95% delas, são polo passivo. Elas não vão atrás de cara nenhum. Basicamente, é os caras que vão atrás dela e ela vai dar alguns sinais de interesse ou não, se ela vai querer relacionar com o cara ou não, né? E embora muita gente não sabe, mas a grande maioria das mulheres são hipergâmicas. O que significa isso? A grande maioria das mulheres vão sempre escolher o melhor homem para ela. Então, assim, elas vão ter uma opção ali de 10 caras, e dentro desses 10 caras que ela tem, ela vai escolher sempre o melhor homem, né? Ou, no geral, o melhor homem que se adequa à vida dela, né? Mas sempre vai ser assim, ela sempre vai buscar o homem melhor, né? Então, assim, e isso varia muito, né? Então, por exemplo, se você mora numa cidade pequena, a análise que a mulher vai ter do melhor homem é né? Então ela vai analisar basicamente os homens daquela cidade, né? Pode ser que ela olhe outros homens de outra cidade, ou coisa do tipo, mas depende da situação, ela só vai analisar os homens da cidade dela, né? Então muitas ali até preferem ficar sozinhas, dependendo da qualidade dos homens que tem ali. Então é normal você ver mulheres aí que ficaram a vida toda praticamente sozinhas, não teve homem nenhum, porque muitas das vezes os homens que foram atrás delas não era o interesse delas, né? Então isso é a coisa mais normal que vocês podem observar, é mulheres ficando sozinhas, né? Isso sempre aconteceu na sociedade, né? Nos últimos, sei lá, milhares de anos, muitas mulheres ficaram sozinhas e não tiveram filho ou coisa do tipo, né? Por conta da hipergamia, né? Então, como vocês podem observar, elas são todas polos passivos, né? Então, basicamente, o que aconteceu que a partir de 2010, em geral ali, antes um pouco, mas principalmente em 2010, 2015, até 2015, né, foi introduzida a ideia do Facebook, né? O Facebook, basicamente, era uma rede social que você tinha ali de ficar ali adicionando pessoas, amigos ou coisa do tipo, e entrando em grupos ou coisas do tipo do assunto que você queria. Então, você conseguiria entrar ali para você ficar ver coisas que você gosta. Então você entrava ali em grupos voltado para anime, ou grupo voltado para algum esporte que você fazia, e você tinha comentários de pessoas ali que faziam o mesmo esporte que você, e você poderia até entrar em contato com essas pessoas via o Facebook, né? Então, o Facebook foi uma rede social que, de certa forma, foi meio disruptiva em relação à relação entre as pessoas. Então, você conseguiria conversar com pessoas ali de vários outros países, né? Embora o Orkut também tinha essa pegada, só que o Orkut, ele era de uma época que, basicamente, para a pessoa acessar o Orkut, ela tinha que ter computador em casa. Então, assim, era uma coisa que pegou basicamente uma minoria da população, embora muita gente lembre do Orkut ou coisa do tipo, mas o Orkut ele não foi tão famoso a dar o ponto de igual o Facebook foi, né? O Facebook ele expandiu muito grande, né? Devido principalmente no Brasil, os computadores serem muito caros. Então, assim, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, o computador era muito barato. Então, assim, você tinha uma grande parcela da população brasileira que não tinha acesso a computador, e muita dessa galera só começou a usar o Facebook depois que o Facebook começou a entrar nos smartphones. Então, você teve ali, principalmente no Brasil, a popularização do Galaxy Pocket, o pessoal lembra disso, era um celular pequeno, mas basicamente todo mundo tinha ele. Ele é um celular fraco comparado com os dias de hoje, mas você conseguiria ter acesso ao Facebook através dele. Ele era como se fosse uma cópia do iPhone 3GS que surgiu naquela época, né? Então, basicamente, você conseguiria ter acesso às redes sociais daquela época. Embora muita gente ache que a rede social ela foi uma coisa que todo mundo tinha, mas não era, né? A sociedade no Brasil, por exemplo, maior parte da população brasileira não tinha acesso à rede social, né? Teve muita gente que, por exemplo, que só começou a ter acesso à rede social com a entrada do WhatsApp, né? Então, primeiro ela entrou ali no WhatsApp, aprendeu como utilizar o WhatsApp, depois foi para o Facebook, foi para o Instagram. É muito normal você ver aí pessoas mais velhas aí que entrou na rede social através do WhatsApp, depois que abriu uma conta no Instagram, uma coisa do tipo, né? Foi muito normal isso que aconteceu. E isso, de fato, depois de 2010 em geral, até 2015, né, que ele teve uma grande revolução, que foi a revolução do Instagram, né? Então você teve ali
a ideia de criar o Instagram, a ideia de introduzir o Instagram em massa, né? Que o Instagram nada mais é do que o público que usava o Facebook migrou para o Instagram. Então você tinha um público muito grande de pessoas que utilizavam o Facebook e de certo modo o Facebook ele foi perdendo esse poder, ele foi saindo fora um pouco, embora ele é muito usado ainda, mas hoje ele não é tão usado como o Instagram é usado, e as pessoas que estavam no Facebook migraram para o Instagram, né? E o Instagram basicamente é uma rede social que você consegue ter contato direto com as pessoas, ou seja, você consegue ver uma história da pessoa e curtir e comentar, e aparece o comentário lá na rede social da pessoa, para a pessoa ver seu comentário, né? Coisa que antes não era possível acontecer. No máximo você conseguiria curtir uma foto no Facebook e comentar essa foto no próprio Facebook da pessoa, a pessoa no máximo ia ver o comentário. Não era possível você, por exemplo, do próprio Facebook comentar uma foto e aparecer na mensagem, aparecer no direct, por exemplo, do Facebook, no caso é o Messenger, né? Aparecer lá que você comentou. Não aparecia isso, né? O Messenger, por exemplo, no Facebook é separado do Facebook. Então você tem ali as áreas de conversa, de mensagens com as áreas do Facebook em si. Coisa que no Instagram não é. O Instagram é tudo junto, né? Então o Facebook, o Instagram é tudo junto ao mesmo tempo. E de certo modo, pelo fato das mulheres serem passivas, ou seja, ela não precisar de fato procurar homem, coisa do tipo, basta só ela ter um Instagram que ela vai ter milhares e milhares e milhares e milhares de homens. Então se as mulheres, assim, no geral, ela não precisa de buscar ir atrás de cara nenhum. Só basta ela ter o Instagram, que basicamente ela posta algumas fotos e aí começa a aparecer milhares e milhares de homens. E não aparece só homens da cidade dela mais, como acontecia no caso do Facebook, né? Aparece homens até de outros países. Então se a mulher posta uma foto, aparece até cara americano ou coisa do tipo, e cara comentando as histórias dela e coisa do tipo. E aí ela tem ali várias, tem umas até milhares de comentários de homens no stories ou coisa do tipo. Então ela pode escolher determinados caras que ela pode conversar ou não. Então a mulher tem um poder hoje muito absurdo. Coisa que há 100 anos atrás era absurdo falar que 100 homens iam atrás da mulher. Isso era praticamente impossível, a não ser que a mulher ia ser lá ia ser lá uma mulher muito alto nível, né? Coisa que hoje uma mulher mediana consegue ter acesso a 100 caras atrás dela, né? Então é muito normal vocês observarem isso. E aí, pelo fato dos homens terem essa visão mais focada em ser mais tranquilo, não querer procurar muita coisa, então muitos homens traz essa ideia mais preguiçosa, né? Então, assim, muitos homens preferem ficar ali no Instagram comentando as histórias de várias mulheres do que, por exemplo, procurar uma mulher, sei lá, na rua, coisa do tipo. Então, eles preferem ficar no Instagram. Só que eles não percebem que no Instagram e no Facebook as mulheres têm uma quantidade muito maior de caras. Então, assim, se ela tem 10 caras no mundo real, ela tem 100 no Instagram. Então, muito provavelmente um cara, por mais que é mediano, ou até um cara shed, às vezes até toma fora de muita mulher mediana aí. Por quê? Porque ele é só mais um dentre os milhares de caras que ela tem ali à sua disposição. E de certo modo, por que as mulheres traem tanto hoje em dia? Por que elas traem tanto? Por que as mulheres não conseguem ficar na relação por muito tempo comparado com o que acontecia antes? Basicamente é porque elas têm uma quantidade muito grande de caras à disposição dela. Então, basicamente, quando a mulher namorava há 20, 30 anos atrás, ela basicamente tinha aquele cara que era o namorado dela. No máximo, ela tinha uns outros caras aí no trabalho, ou coisa do tipo, na escola, ou coisa do tipo na faculdade. No máximo, era só umas meia dúzia de caras que ia atrás dela. Por mais que ela seria uma mulher bonita, ela não tinha caras, por exemplo, de outra cidade atrás dela, de outro estado, de outro país. Então, no máximo, ela tinha caras ali ao redor dela, da cidade dela. Então, assim, por mais que às vezes ela pensava em trair o namorado dela, ela observava, via que os caras ali não era o tanto que ela queria, e às vezes ela continuava na relação. Coisa que hoje não acontece. Então as mulheres hoje têm uma quantidade muito grande de cara, coisa absurda. Então ela consegue muito facilmente trair o namorado do que antes, né? Então ela consegue ali, pelo próprio Instagram, né? Responder um cara, basicamente. Então o cara comentou ali na história dela, ela responde o cara, né? Começa a conversar com o cara, dá trela pro cara, no outro dia ela consegue já atrair o cara. Então, ou seja, uma coisa que ia demorar muito mais tempo antes, né? Então, ou seja, o cara ia ter que ir atrás da mulher, ia ter que tentar conversar com ela, até que conversar com ela, ia tentar ver com ela se ela queria alguma coisa que hoje você consegue, a mulher, ela só basta ela dar alguns segundos que ela já consegue, de certo modo, atrair o namorado. Então, assim,
As mulheres hoje elas são muito mais fáceis dela trair o namorado do que antes. Ela tem muito mais facilidade de trair do que antes. Então, assim, por isso que hoje as mulheres estão traindo mais, né? Então, assim, e muitas acabam levando a vida hipergâmica total. O que é levando a vida hipergâmica total? Tem muitas mulheres que o pessoal chama de namoradeira. O que são as namoradeiras? São mulheres que namoram em torno aí de 2 a 3 anos com o namorado, termina com ele e vai atrás de outro. Então, é uma tal da namoradeira. Tem muitas dessas mulheres por aí, vocês podem observar que é essas mulheres namoradeiras. Elas namoram com a cada 2, 3, até no máximo 4 anos com um cara e termina, depois vai para outro, mais 2, mais 3, elas vão vivendo assim. Por quê? Porque elas são hipergâmicas, né? Elas estão com um cara ali, só que elas observam o que está ao redor. A mulher sempre é assim, então elas estão com um cara ali e observam o que está ao redor. Se ela vê que o cara dela que ela namora não é o cara suficiente para ela, ela vai largar. E sem falar também que hoje, querendo ou não, a maioria, 90% aí dos influenciadores, seja mulheres ou homens, influenciam as mulheres a trair indiretamente. Como que isso funciona? Então, basicamente, eles falam que as mulheres são empoderadas, coisa do tipo, que ela não merece o determinado homem que ela tem, e aí começa a falar com ela que você merece mais, ou coisa do tipo, e muitas acabam indo nesse caminho e acabam largando a namorada dela, traindo a namorada dela com outro cara e terminando a relação. E muitas vezes não percebe que às vezes ela é aquilo que ela, aquele cara é o que ela precisa, o que ela tem, né? Às vezes ela acha que ela é empoderada, coisa do tipo, só que ela não vê que isso é um bando de ilusão, né? Às vezes ali 90% dos caras que estão ali nos stories dela não vão querer nada com ela sério, né? Então elas não percebem isso e não entendem essa realidade e não saem fora disso, né? Então acontece muito isso, pra vocês observar esse tipo de ato que as mulheres fazem, né? Então, basicamente, as mulheres traem muito devido a esses fatores, né? Hoje é muito mais fácil uma mulher trair um cara do que antes, né? Então, antes era muito mais difícil, né? Então, assim, a rede social hoje, de fato, ela trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa ruim, né? Uma das coisas ruins que vocês podem observar é isso, né? E também essa questão também que aumentou a hipergamia feminina. Então a mulher, ela não só analisa você em relação aos caras da cidade dela, ou coisa do tipo, aos caras da escola, mas ela analisa hoje você, dependendo da situação, se a mulher foi influenciadora, ou coisa do tipo, ela analisa você em relação a todos os caras até de outros países, né, que ela tem ali ao redor, né? Então hoje você tem basicamente uma sociedade basicamente muito fragilizada devido a essa questão que tem observado hoje em dia, né? Então, galera, tamo junto e é só o começo.